Eu pretendia continuar brincando com o tema do envelhecimento, como no primeiro post que eu fiz. Mas eu recebi um texto da Sônia Zagueto falando sobre o envelhecimento que é de uma profundidade tal que eu resolvi dividir com vocês. O que morre primeiro? O homem ou o mundo ao redor? Gene Hackman morreu antes de seu coração parar de bater. Teve fome, teve sede e ninguém veio. Então, Gene Hackman, o grande Gene Hackman, morreu não de doença, não de fome, morreu de esquecimento. Qual a verdadeira morte? A do último suspiro ou do instante em que ninguém percebe a sua falta? Gene Hackman morreu sozinho. Um dia todos nós estaremos solitários no momento do encontro com o nosso destino final. É inevitável, mas para Gene a morte chegou de um jeito mais lento, mais esquecido e doloroso. Ninguém bateu a porta, nenhum amigo ligou, nenhum familiar estranhou a ausência. Betsy, sua esposa, morreu primeiro. Antavírus, uma doença rara transmitida pelo pó das fezes de roedores. Pouco antes ela foi à farmácia e levou o cãozinho ao veterinário. Não sabia que aquelas eram suas horas finais, que seria abatida por algo mortal, carregado pela poeira invisível das coisas que existem e não se veem. Um dia ela estava ali, no outro não. Talvez tenha passado a manhã dobrando roupas, talvez tenha planejado o jantar e então veio a febre, o cansaço, nada. De repente o fim, fulminante, sem aviso, sem tempo para despedidas e providências. Jim ficou sozinho, sem entender. Por 7 longos dias perambulou pela casa sem saber o que fazer, sem lembrar como agir. Aos 95 anos, o Alzheimer já havia apagado parte da sua memória e a capacidade de pedir ajuda. Talvez tenha no fundo da mente sentido o vazio. Talvez tenha chamado por Betsy, mas isso não se soube ou saberá, porque ninguém estava lá, ninguém veio. O que acontece quando um homem se torna invisível? Gene Hackman foi um dos maiores atores de Hollywood. Um ícone, o rosto duro, a voz grave, o talento bruto. Interpretou presidentes, assassinos, heróis, foi 2 vezes vencedor do Oscar, amado pelo público, respeitado pelos colegas. No auge da carreira, era forte, imbatível, voz que não tremia. Mas o que isso significa quando se tem 95 anos e se está sozinho e desamparado em casa? Quando a memória se apagou, o corpo está fragilizado e os amados ausentes. A fama é um engano que o tempo desfaz. O que resta quando o telefone para de tocar? Quando as pessoas presumem que você não quer ser incomodado. Quando a casa grande e confortável se torna um território de esquecimento. De que vale um nome célebre quando se está idoso, doente só? A solidão não chega de repente. Ela começa no dia em que ninguém mais pergunta como você está. No dia em que as pessoas supõem que você já tem tudo, que está bem. O esquecimento vem devagar, constrói-se aos poucos como uma casa onde ninguém entra. Gene, que não se dava ares de celebridade, buscou se distanciar de Hollywood. Escolheu o isolamento. Apostou que a esposa, 30 anos mais jovem, o assistiria até o final. Acreditou que não precisava de um cuidador, enfermeiro ou outros empregados. Porém, o que durante muito tempo foi bênção, converteu-se em armadilha. A casa grande ficou menor, o silêncio ficou maior, a porta ficou fechada. Ninguém bateu. E o homem, um dia visto por milhões, partiu sem que ninguém olhasse. A solidão dos que vivem muito, por vezes, me assusta.
A velhice é um país estrangeiro inóspito. Ninguém quer visitá-lo sem garantias e medidas de segurança. Mas poucos são os que ousam pensar no que acontecerá quando os dias se tornarem longos demais e as noites silenciosas em excesso. Raros são os que tomam decisões conscientes para que a vida não se dissolva quando não houver mais reuniões de trabalho, estreias, jantares com amigos, idas ao cinema. Recolho em mim cada lição dessa tragédia. Morrer é um caminho sem testemunhas. A fama, uma ilusão que se desmancha na poeira. O sucesso, um eco que não se sustenta. E escolhas para a velhice devem considerar vários cenários, pois a vida é mutável e imprevisível. Ela nos surpreende em uma esquina qualquer com sua maleta transbordante de espantos. No fim, somos casa sem luz se não há quem bata a porta.